Logo depois da vitória, uma vitória heróica contra Bolsonaro, na minha opinião, Lula fez o seu discurso de vitória. Um discurso muito coerente, muito bom na verdade, mostrando que ele está consciente de todas as dificuldades que ele vai passar a partir de agora já. E mais ainda, Lula fez um pedido de ajuda a todos os brasileiros, principalmente aqueles que votaram nele. E eu quero saber se você gostou do discurso do Lula, mas ainda, você gostou da vitória do Lula contra o Bolsonaro? Você já debochou daquele bolsonarista que você estava engasgado há muito tempo? Coloca nos comentários, deixa o like se você gostou da vitória do Lula e, claro, se inscreva no canal. E essa vitória do Lula, pessoal, eu gosto de frisar que foi uma vitória heróica, porque não foi somente uma vitória do Lula contra o Bolsonaro. O Lula enfrentou toda a máquina do bolsonarismo, e é uma máquina forte, como nós vimos. Inclusive, há uma disputa que já começou pela herança do bolsonarismo, como nós falamos hoje pela manhã, entre a disputa da Michelle com o Bolsonaro com os filhos. Para saber todo esse quiprocó, link aqui no card. Mas essa vitória de Lula, esse barulho de chuva, fiquem tranquilos, foi uma vitória com V maiúsculo. Porque Lula enfrentou Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Damares Alves, Michelle, Jorge Seife, a comunidade evangélica, uma parte pelo menos, a mídia com a Jovem Pan, a máquina pública, e Lula só tinha o André Janones ao seu lado. Então foi uma vitória muito forte e Lula conseguiu vencer por conta do seu posicionamento aos mais pobres. E exatamente a esse público que Lula fez o seu discurso direcionado exatamente para essa parcela da população. O discurso do Lula, na minha opinião, foi um discurso muito coerente. Ele pregou ali a união do povo brasileiro, não foi uma vitória do PT, não foi uma vitória dele, mas uma vitória da democracia e uma vitória de todos os brasileiros, porque ele vai governar para todos os brasileiros. Um discurso protocolar, óbvio, tentando recuperar a credibilidade das instituições e principalmente a calmaria institucional, que é tão importante. E no discurso, o Lula ele fez um direcionamento claro e óbvio para aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que foi a parcela da população que o fez vencedor. Isso é importante nós entendermos. Lula falou, eu vou governar para todos, mas com olhar especial aos mais pobres, porque é óbvio que isso precisa ser feito. Bolsonaro foi derrotado não pelo comportamento dele, não pelas falas dele, mas porque ele fez uma péssima gestão, um péssimo mandato para a população mais pobre. A vida da população brasileira piorou com o governo Bolsonaro. O estado de bem-estar social foi degradado. Os direitos da população também foram perdidos. E por isso Bolsonaro perdeu, porque ele apostou em um modelo econômico fracassado que está em crise no mundo todo e também aqui no Brasil. E por isso que a população de baixa renda, que foi aquela que mais sofreu nas mãos de Bolsonaro, optou por dar a vitória e dar um voto de credibilidade e de esperança no Lula. E ele retribuiu isso no discurso dele, falando para essa parcela da população. Mas o Lula falar em união nacional, como já comentamos anteriormente aqui no vídeo, é um discurso protocolar, mas na prática vai ser muito difícil. E o Lula sabe disso. Lula falou que vai fazer um governo de todos, mas o nosso país ele está dividido, pessoal. E não há problema nenhum nessa divisão. Obviamente que não, porque essa divisão na população, ela não ocorre somente no Brasil. Nos Estados Unidos também houve essa divisão. Nos Estados Unidos, em 2020, Donald Trump também perdeu uma margem muito apertada para o Joe Biden. Foi a segunda maior votação da história americana, ficando atrás somente do vitorioso Joe Biden. Então Lula tem que entender isso, e ele sabe muito bem, que o Brasil está dividido. Nós temos metade da população que pensa completamente diferente de Lula, que tem uma linha de pensamento, uma linha de agir oposta à de Lula. Porque Bolsonaro, mesmo depois de tudo o que ele fez, pandemia, desmonte institucional, ele ainda é seguido por praticamente 50% da população. Só que essa parcela da população raivosa, odienta, mais ainda, essa parcela da população que se move, movida pelo ressentimento e pelo fracasso, ela precisa entender que a visão preponderante da população e dominante é a visão de Lula, porque Lula recebeu a maior parte dos votos. E é essa visão que precisa ser preservada. Vai ser muito difícil, os próximos 4 anos serão difíceis. A gente sabe disso, óbvio, e o Lula também tem essa consciência. E ele já falou, não vou governar para os mais pobres. Mas vai ser muito complicado porque unir o país, porque o país está dividido e o bolsonarismo está consolidado. Mas o que você achou do discurso do Lula? Lula foi coerente? Ele sabe da dificuldade que ele vai ter para fazer essa união? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal.
O bolsonarismo não acabou ontem. Esse já é o segundo vídeo que eu estou falando para você, porque a vitória de Lula foi apenas um respiro antes do mergulho, porque vai ser um mergulho profundo. O bolsonarismo ele se consolidou nessa votação do Bolsonaro ontem e agora ele está na oposição. Vai ser uma oposição barulhenta, vai ser uma oposição burra e uma oposição estúpida. E nós sabemos como é muito mais fácil ser oposição, principalmente se for uma oposição estúpida, do que você ser situação. É muito melhor ser pedra do que ser janela. E consolidado dessa forma, não vai ter como unir o país, como algumas parcelas da imprensa acham que vai ser possível. Isso não vai acontecer. Não vai. Lula já mostrou consciência disso no discurso dele de posse. E sabendo dessa dificuldade, ele fez um claro pedido de ajuda por parte da população. O primeiro ponto que Lula fez, onde está o pedido de ajuda? Lula falou o seguinte: nós vamos voltar com as conferências nacionais. O que são essas conferências nacionais? São encontros esporádicos para que a sociedade possa expor as suas ideias, expor as suas necessidades, discutir políticas públicas e encaminhar isso para o governo. E esse ponto vai ser importantíssimo, porque o Lula vai precisar da ajuda da sociedade para governar. Primeiro ponto, por conta do bolsonarismo na oposição. Isso é claro, óbvio, e a população está dividida. Por mais que Lula tente aparar as arestas, a população estará dividida. Segundo ponto, o governo de Lula é um governo com uma frente ampla. E governos com frente ampla são difíceis de administrar. São muitos interesses difusos, muitos interesses divergentes, que muitas vezes não são possíveis de conciliar. Então, pelo fato do Lula ter feito essa frente ampla de reconstrução do país, ele vai ter dificuldade para governar. E também, terceiro ponto, o Congresso. O Congresso é majoritariamente bolsonarista. O Congresso ele é majoritariamente alinhado a essa oposição raivosa e estúpida que o bolsonarismo promoveu. Então esses três pontos promovem uma dificuldade imensa do Lula. Então como que ele vai governar? Tendo os interesses da população ao lado dele. Olha, a população ela quer esse projeto. É melhor vocês aprovarem. Porque se vocês votarem contra, 2024 tá aí, vocês não vão conseguir formar bancada nas prefeituras. Então o papel da população junto ao governo do Lula vai ser fundamental. E ele pediu a ajuda da população. Esteja preparado, você que é militante, você que quer um Brasil melhor, que quer a prosperidade do governo Lula, se prepare, porque vão ser anos de arrepiar também. A batalha não terminou ontem, ela só começou. E se depender do entusiasmo do Geraldo Alckmin, a batalha já está vencida. Porque o Alckmin estava ontem, isso eu gostaria de fazer esse destaque, ele estava ontem completamente enlouquecido. Enlouquecido no estilo Alckmin, né? Que é bastante contido, mas nossa, as palmas que ele batia durante o discurso do Lula e também no momento que houve a virada do Lula para cima do Bolsonaro, as palmas eram extremamente efusivas. O Alckmin conseguiu uma virada na trajetória política dele incrível. De humilhado em 2018, depois escrachado e escorraçado no PSDB pelo João Dória, agora ele está na vice-presidência da República e é um candidato fortíssimo para disputar a presidência da República em 2026. Na minha opinião, muito mais feliz do que estava o Lula, estava o Alckmin. O Alckmin era o maior alegre, o mais alegre de todos com a vitória do Lula, porque ele estava esbanjando isso. O chuchu não pode mais ser chamado de chuchu, porque ele está tão vivo, tão animado, que falar que ele não tem mais gosto, que ele é sem graça, é uma grande injustiça com o Geraldo Alckmin, que está felicíssimo. Mais feliz do que pinto no lixo. O companheiro Alckmin, quem diria, hein? Mais feliz do que o próprio Lula estaria Alckmin com a vitória sobre o Bolsonaro. Você concorda comigo? Coloca no comentário.